pastor Luciano, ele é paulista? Paulista. Então o sotaque é diferente. Ele não inventa, não, é ele mesmo. Porque tem alguns cearenses que falam, a gente pensa, o que esse cara é? Paulista, carioca? O que ele é? Ele não é ele. Ele tenta, sabe? Então nós precisamos ser quem nós somos. Amém? Esse foi o grande dilema do diabo quando pegou Jesus. Se tu és o Filho de Deus, Jesus sabia quem ele era. Por isso Jesus não teve que inventar nada, não teve que dizer nada, ele só fez. Não precisava provar nada porque ele era. Amém, queridos? Então, queridos, lá em Isaías capítulo 61, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Aí aqui tem propósitos, para propósitos dele. O Espírito do Senhor me ungiu para propósitos dele. E esse texto, ele traz para nós várias evidências dos propósitos de Deus. Várias evidências. Que propósitos são esses? Primeiro propósito que nós podemos ver aqui: pregar boas novas aos quebrantados. Pregar boas novas aos quebrantados. Queridos, isso é uma coisa que é o papel da igreja pregar. Jesus veio fazer isso, pregar. Amém? Ele veio pregar, então é papel da igreja replicar aquilo que ele fez, ele veio fazer isso. E lá é por isso que ele era chamado de rabi, de mestre, porque ele ensinava. Lá em Atos 1, ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Aleluia! Então com Jesus era assim. Era teoria e prática. Prática e teoria. Teoria e prática. As pessoas não só ouviam o que deveria ser, eles viam a coisa acontecendo. Porque Jesus estava ali e fazia acontecer. Aleluia! Por isso Jesus em Mateus 11, 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim que sou. Olha só, quando eles aprendem de mim, ele imprime suas características. Ele vai dizer que sou humilde e manso de coração. Agora ele fala dos resultados. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Então o primeiro propósito é pregar. Esse é o primeiro propósito. Jesus veio para pregar, veio para anunciar aos quebrantados. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então isso é algo que deve brotar da nossa alma, queridos, deve ser algo que deve nos impulsionar. Isso não é uma coisa que eu devo orar para saber se vou fazer, porque Deus já mandou. Isso aqui é imperativo, ide, vá, faça. Aleluia. Ouvimos falar de teologia, ouvimos falar de reforma protestante. Sabe, querido, tudo isso é importante, tem o seu valor. Sabe, nada disso deixa de ter o seu valor. Porém, vamos ver uma coisa, que a teologia informa, o homem reforma, mas só o Jesus do Evangelho transforma. É só Jesus que traz transformação. O Evangelho muda a vida, gera um ambiente agradável, apresenta Deus ao homem e conduz o homem ao céu. É o Evangelho que faz isso. Não são dogmas, não são técnicas. Aleluia. Segundo propósito, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vocês lembram que o primeiro propósito, pregar boas novas aos quebrantados? Então, quebrantados aqui do primeiro propósito,
é diferente do quebrantado do segundo propósito. Isso dentro dentro do que eu fiz, colocando nessa ordem, primeiro e segundo. O Senhor faz na ordem dele. Mas essa palavra, pregar boas novas aos quebrantados, no hebraico é a palavra anav, que significa pobre, humilde, aflito, manso, necessitado. E aí ele está dizendo, pregar boas novas a essas pessoas. Pobres, humildes, aflitos, mansos, necessitados. Mas no segundo propósito, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esse quebrantado aqui já é shabar, que significa ser quebrado, ser esmagado. Então traz um sentido diferente. Esse segundo sentido não é o humilde, é aquele que está arrebentado. É aquele que está super angustiado na alma, quebrado, sabe? Aí ele diz, enviou-me a curar, porque esse aqui, ele já falou antes, pregar, isso é falar, dizer. Agora, não é, já que ele pregou, falou, agora ele vai fazer o quê? Curar. Então, queridos, aqui, quando fala quebrantado de coração, é esse sentimento. E quantas vezes, queridos, muitos de nós temos dias nas nossas vidas em que nós não sabemos o que fazer, estamos tão perdidos na nossa alma, há uma dor tão grande, a gente não sabe mais o que fazer, tentamos tantas coisas, sabe, e alguns chegam a pensar, Deus me abandonou. Sabe o que é interessante? Não é que Jesus pensou isso, mas é que a dor da alma faz a pessoa dizer coisas que não faz sentido. Sabe o que é que Jesus disse no momento em que a sua alma estava quebrada, estava arrebentada ali na cruz? Meu Deus, por que me desamparaste? Sabe, queridos, Jesus sabia que Deus não tinha desamparado. Ele sabia disso, mas é a dor que faz dizer isso. É a dor que leva a pessoa a esse sentimento. E quando eu penso da pessoa, quando ela está com essa alma quebrada, esmagada, ela se sente dessa forma. Eu quero dizer para você uma coisa. Se algum momento na vida você está assim, você está preparado para estar perto do Senhor. Você está preparado para receber algo de Deus. Porque o Salmo 34, 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. No Salmo 51, 17, ele diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Aleluia.